Santo Deus. Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Pode se assentar, irmãos. Que bom ver você aqui, sedento da palavra de Deus. E é claro que nessa noite, uma vez mais, nós iremos compartilhar e expor a palavra de Deus. E sempre aquilo que tem queimado ao meu coração, eu quero expor e juntos com você estar meditando sobre a palavra de Deus. E uma coisa queimou essa semana ao meu coração, e hoje eu estava terminando de escrever algumas coisas. Eu quero compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo colocou ao meu coração. E uma das coisas que ele colocou ao meu coração é sobre algo que nós já ouvimos muitas vezes aqui nesse lugar, que é sobre se preparar. Sabe que a preparação está muito ligada ao destino que nós iremos chegar. A preparação está ligada a isso. E eu estava lembrando dessas coisas num certo dia que eu estava indo para um certo lugar e eu estava pensando nessas coisas, porque aquilo que eu estava preparando era concernente ao destino que eu iria ir. Por exemplo, se nós vamos para um lugar frio, é normal que na nossa mala vai ter blusa, vai ter casaco, vai ter coberta, vai ter tudo que é concernente àquele frio. Da mesma forma, se nós formos para um lugar onde é calor, na nossa mala vai estar aquilo que está relacionado ao calor, ou seja, vai estar a regata, vai estar um short, vai estar algo que está relacionado ao calor. A preparação está muito ligada a isso. Então entendemos que a nossa mala, ela vai estar de acordo com o destino que nós pretendemos ir. Então ali nós colocamos e arrumamos. Lembro eu que quando eu coloquei, eu fiquei pensando, será que eu levo isso? Não, isso daqui eu vou tirar, vou colocar isso que tem mais a ver para onde eu vou ir. E assim nós fazemos fisicamente. Se o local é frio, a nossa mala está de acordo com o frio. Se o local é calor, a nossa mala está de acordo com o calor. E se o nosso destino é o céu, como está a nossa mala? Se o nosso destino é o céu, então a nossa mala tem que estar de acordo com o céu. Aquilo que eu estou carregando tem que estar de acordo com o céu. Então, nessa noite, eu quero levar a cada um de nós, incluindo eu, claro, a nós pensarmos, se nós dizemos que queremos estar com Jesus no céu, como está a nossa mala para isso? O que nós estamos carregando que vai bater, que vai estar ligado com aquilo aonde eu estou indo? Porque às vezes eu quero ir para o céu com a mala da terra. Eu quero ir para o céu com a mala do pecado. Eu quero ir para o céu, mas com a mala que não tem nada a ver com o céu. Da mesma forma que se nós prepararmos uma mala que não tem nada a ver, nós iremos passar sufoco, talvez constrangimento. E da mesma forma espiritualmente. Então que nessa noite eu quero levar a nós pensarmos, a cada um de nós pensarmos isso. Nós estamos carregando algo, isso é fato. Era para ser todos nós templo, e é templo do Espírito Santo. Carregar as coisas de Deus em nós. Mas muitas das vezes nós permitimos algo que não é dessa mala tentar se infiltrar de alguma forma nessa mala. Então, nessa noite, resumindo o que eu estou querendo falar, como está a minha e a tua mala nessa caminhada? Como está a minha e a tua mala nessa direção que nós falamos que é o céu? Como está essa mala? Será que essa mala está concernente com aquilo aonde eu vou estar? Será que essa mala está concernente com o céu? Ou será que de alguma forma eu quis levar algo que não está concernente? Então que nessa noite nós possamos avaliar, e tem coisa que precisa ser tirada dessa mala, e tem outra coisa que precisa ser colocada nessa mala. Então precisamos observar como nós estamos de fato preparando. E é claro, isso que eu estou falando sobre preparar, eu quero embasar biblicamente, porque o Espírito Santo queimou o meu coração. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho segundo João, no capítulo 18, e juntos iremos meditar ali, de verso a verso, o Evangelho segundo João, no capítulo 18, nós vamos ler do 1 ao 11, e juntos estamos meditando verso a verso. Vamos lá. Todos acharam? Amém? Muito bem. Posso ler, gente? Posso ler, irmão?
Vamos lá. Faz o seguinte, ó. João, capítulo 18, verso 1 em diante. O Evangelho segundo João. Tendo Jesus partilhado essas palavras, saiu acompanhado por seus discípulos e atravessou o vale de Quidrom. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, pois frequentemente Jesus se reunia ali com seus discípulos. Então, tendo Judas guiado um destacamento de soldados romanos e alguns guardas enviados pelo chefe dos sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo o que virá sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou: a quem procuras? Respondeu-lhes: a Jesus de Nazaré. Ao que lhe respondeu Jesus: eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhe disse: eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. Então Jesus lhe perguntou de novo: a quem procuras? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Jesus exclamou: eu já vos disse, eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscai, deixai estes homens seguirem seus caminhos. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum de todos o que me deste. Nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou-a da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. Então Jesus ordenou a Pedro: embainha a tua espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Muito bem, então vamos meditar um pouco a respeito deste lugar. A Bíblia fica bem claro que havia frequentemente um costume de Jesus ir com os discípulos àquele lugar, um lugar de intimidade, um lugar de relacionamento, um lugar de oração. E nós vamos ver que a Bíblia vai retratar por nome 4 pessoas que estão ali. Lógico, havia mais pessoas, mas a Bíblia vai citar o nome de 4, pelo menos no contexto de João, 4 que estavam ali naquele lugar. Lembrando que esse lugar era o lugar de intimidade, era o lugar de oração, era o lugar onde havia relacionamento com Deus. Veja bem, ali havia 4 pessoas que a Bíblia relata, embora havia outras, mas 4 que a Bíblia dá os seus nomes. Lembrando, ali está Jesus, ali também está Judas, ali também está Pedro, e ali também está Malco, que é os nomes citados pela Bíblia. Então nós vemos que os 4 estão em um mesmo ambiente, em determinado momento, estão em um mesmo ambiente geológico chamado jardim, estão no mesmo ambiente que é o ambiente de relacionamento, jardim. Embora os 4 estão no mesmo ambiente geológico, eles não têm o mesmo propósito. Eles estão no mesmo ambiente geológico, eles não têm a mesma intenção. Então o fato não é estar no ambiente de adoração, mas qual é a minha intenção nesse ambiente de adoração? O que eu estou carregando nesse ambiente de adoração? Como eu estou me preparando nesse ambiente de adoração? Havemos 4 pessoas, mas tinham propósitos e intenções diferentes, ainda que estavam em um jardim, ainda que estavam no local de oração, ainda que estavam no local de relacionamento. Então não é o fato de eu estar no local geológico, mas é o fato de eu entender e estar preparado da forma certa. E nessa noite nós iremos falar sobre isso, sobre esses 4 homens, ao qual todos estavam no lugar de oração, mas nem todos estavam em oração. Todos estavam no lugar de adoração, mas nem todos estavam adorando. Todos estavam no lugar de relacionamento, mas nem todos estavam se relacionando.
Então, e ali vai ficar bem claro, com as atitudes de cada um tem tomado em relação àquilo. Eles estavam na presença de Jesus, mas a atitude que eles tomavam não estavam concernente a essa presença. A forma que eles se posicionaram, mesmo estando no lugar de oração, não estava concernente com aquilo que deveria ser, estando eles na presença de Jesus. Então, precisamos compreender, e vamos ler agora de verso a verso, e cada verso iremos falar algo. Já no primeiro verso, como nós lemos, no capítulo 18, vai dizer assim, olha, tendo Jesus partilhado essas palavras, saiu acompanhado por seus discípulos, e atravessou o vale de Quidrom. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Veja bem, eles estavam encaminhando para lá, o Monte das Oliveiras, o Getsemane. Eles estavam indo para aquele lugar. Jesus estava indo, e não estava indo sozinho, ele estava guiando pessoas para lá. Aqui nós vemos aquele que está fazendo a vontade do Pai, porque é para isso que Jesus foi àquele lugar, para orar, para estar realizando a vontade do Pai. Aqui nós vemos um diferencial, a intenção dele, mas ele foi para aquele lugar. Mas nós vemos no capítulo 17, que antes disso ele estava orando. Estava orando pelos discípulos, orando por aqueles que ainda irão de vir. Nós vemos a oração dele orando por tudo. Nós vemos uma preparação dele, e está naquele lugar. Só para você entender, nós temos 4 naquele lugar, 4 no lugar de oração. Mas vemos que Jesus entrou naquele lugar de oração, já estando preparado a outras orações e ao seu posicionamento. Mas vemos que em outras referências, nós vemos como Pedro estava dormindo. Jesus vai até ele, olha, você não pode vigiar. Pedro estava dormindo. Então a preparação de Jesus é a oração. A preparação de Pedro estava no sono. E vemos também a própria preparação de Pedro, e entendemos, vamos falar mais adiante, que Pedro não só foi para o lugar ainda dormindo, como foi armado, e vamos falar a respeito disso, a estar diante de Jesus, a ouvir Jesus, mas sempre ouvir Jesus armado, e vamos falar a respeito daqui a pouquinho sobre isso. Então, o que eu quero levar, fazer-nos entender, é que a vontade de Jesus quer nos guiar para o tempo de oração, Jesus quer nos guiar para um relacionamento com o Pai, porque Ele trouxe os discípulos para esse relacionamento, Ele foi para esse relacionamento, e ali era para ser o lugar de oração, aonde Ele orou e aconselhou, está vigiando naquele lugar, está vigiando que estava próximo a hora. Então vemos que a partir daquele momento ia se cumprir a promessa que ele vinha a morrer e tal coisa, tudo isso. Mas, então a vontade de Jesus é nos levar para esse lugar de relacionamento. A vontade de Jesus é nos levar para esse lugar de intimidade com o Pai. Isso é o que Ele deseja de nós, e é isso que Ele fez estando aqui. Esse lugar de intimidade, esse lugar de relacionamento. Então no primeiro versículo fica claro a respeito disso, sobre essa preparação, sobre estar preparado para fazer a vontade do Pai, sobre estar preparado para fazer a vontade do Pai, preparados para vigiar e orar. Então, concernente a isso, vemos que Jesus estava se preparando para fazer a vontade do Pai. O preparar dele estava concernente aonde ele iria novamente, está do lado do Pai. Então a preparação dele estava concernente a isso em todos os ambientes, em todo momento, e ali no jardim também não era diferente. E nós vemos Jesus assim. Por isso que eu quero nos levar a pensar, se nós somos cristãos, pequenos Cristo, como está a nossa mala? Porque a mala da nossa referência, que é Jesus, estava em agradar o Pai. Então por que a nossa mala, nós que somos cristãos, pequenos Cristo, está relacionada a agradar nós mesmos? Então tem alguma coisa divergente que precisamos olhar.
Tem alguma coisa que não está batendo. Se aquele ao qual é o nosso padrão é Jesus, está com a mala para fazer a vontade do Pai, está caminhando com as coisas do Pai, está caminhando para apontar para o Pai, eu que sou cristão, eu tenho que me parecer com Ele. Até aqui está dando para compreender, gente? Amém? Então, nós vemos Jesus se relacionando com o Pai, no lugar de oração é o que é para ser. No lugar de adoração, se relacionando com o Pai. Muito bem. Lendo o texto seguinte. Da mesma forma, no verso 2 vai dizer o seguinte, ó. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, pois frequentemente Jesus se reunia ali com os seus discípulos. Agora, em contraste com Jesus, nós vemos Judas que estava também naquele lugar, que foi para aquele lugar. Judas conhecia aquele lugar. Judas foi outras vezes para aquele lugar, mas agora a intenção e a preparação é diferente. Porque Judas, enquanto Jesus foi para aquele lugar, e Judas outrora foi com Jesus para aquele lugar, agora Judas foi para o lugar de oração, mas não acompanhado por Jesus. Então, se de outra forma, de outro dia, ele estava acompanhado por Jesus, naquele dia, ele foi para o lugar de oração, fisicamente parecia a mesma coisa, estava indo para o mesmo lugar, mas agora a intenção é diferente, agora o preparo é diferente, agora o objetivo é diferente, embora estando no mesmo lugar, embora estando no jardim. Veja bem, agora ele vai para o lugar de oração, sem aquele que é para ouvir as orações. Ele vai para o lugar de Deus, a lugar ali onde está um relacionamento com Deus, mas sem Deus. E assim, muitas das vezes, se nós não vigiarmos, nós fazemos isso. Nós vamos para a oração, mas tão cheios de nós mesmos, tão cheios de nossos objetivos, tão cheios de nossas metas, que a nossa oração, nós vamos orar a Deus, mas sem Deus. É o que nós precisamos observar as nossas orações. Porque Judas não foi para aquele lugar porque queria se relacionar com Jesus. Judas foi para aquele lugar porque queria receber o pagamento. Então, muitos, infelizmente, é o que nós precisamos observar para nós, para cada um de nós, que viemos do lugar de oração, não para se relacionar, mas para receber um pagamento, uma bênção, para receber alguma coisa. Então Judas agora foi para este lugar para isso, para receber, e não mais para entregar. Ele foi para aquele lugar porque ele fez um acordo, ele fez uma aliança com aqueles que não era para fazer. E por fazer uma aliança com quem não era para fazer, nós vemos que Jesus foi para o jardim com os discípulos, mas Judas não estava lá. Judas estava em outro lugar. E embora estando no mesmo ambiente, enquanto que os discípulos vieram com Jesus, Judas veio com a presença de outros, no mesmo lugar. Veja bem, estão no mesmo ambiente, mas enquanto os discípulos estão na presença, estão ali com Jesus, Judas está no mesmo lugar, não com Jesus, embora no mesmo ambiente. Então, o que nós precisamos observar, não é só estar no lugar de oração, mas o meu Jesus está comigo nesse lugar de oração, porque não é só estar no mesmo ambiente, mas está no relacionamento. Então vemos que Judas, ele vai estar lá, ele já tem a intenção de ter aí a preparação dele, ele já veio de um lugar onde deve ter ouvido muitas coisas, porque ele veio lá com acredito eu, que ele veio lá do lugar já ouvindo muitas coisas, porque ali todos estavam lá, não, vamos prender, vamos pegar Jesus, e Judas ouvindo tudo aquilo. Então ele já vinha para o lugar de oração com muitas palavras nos ouvidos, e ali era o perigoso. Vamos continuar. Então entendemos a diferença. Os dois estavam no mesmo local de oração, mas a intenção e a preparação de cada um deles eram divergentes.
o que faziam com que se portar deles também fosse, logicamente, que diferente. Então, o meu relacionamento com Deus está ligado muito a isso, a minha intenção e também a minha preparação estando em Deus, e não somente eu estar no ambiente. Até aqui dá para compreender, gente? Desculpa, eu estou tentando ser o mais claro possível. Então entendemos essas divergências. Aí vemos o verso 3. Então, tendo Judas guiado um destacamento de soldados romanos e alguns guardas enviados pelo chefe dos sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Veja bem, enquanto que Jesus guiava para o lugar de oração, para adorar o Pai, Judas, além de estar ouvindo tantas coisas, além de não ter o propósito, além de estar preparado de uma forma errada, agora além de tudo isso, ele vai guiar para ferir Jesus. Ele vai para o lugar de relacionamento onde era para adorar a Deus. Ele vai para ferir. É o que nós precisamos compreender. Lembra lá em Malaquias, que Deus fala, olha, eu queria que isso aqui se fechasse, eu queria que essa porta se fechasse, porque eram pessoas que estavam ali, aparentemente de Deus, mas a intenção deles não tinha nada a ver com Deus. Então nós vemos que enquanto Jesus queria levar as pessoas, guiava os discípulos para adorar, para o relacionamento, Judas, nós vemos que além de ele estar mal, ele guiava os outros para ferir Jesus. E o que nós precisamos observar, que esses homens estavam preparados, esses homens estavam com tochas, esses homens estavam com lanternas, esses homens estavam preparados, mas não para adorar, para ferir. E às vezes, nós, com nossos orgulhos, com nossas ansiedades, ou com o nosso querer, nós vamos para o local de oração, mas não para adorar. Porque, mas como assim? Eu ouço a palavra, mas qual a intenção de nós estarmos aqui? Qual a intenção de nós ouvirmos a palavra de Deus? Qual a intenção em meu coração? Como que eu estou me preparando? Porque como eu falei a princípio, quando eu entendo o meu objetivo final, eu estou olhando com sempre a minha mala, como é que eu estou? Como é que está a minha vida? Como é que eu posso, o que eu posso mudar, o que eu posso tirar ou colocar nessa mala de fato? Então entendemos que esses homens estavam preparados, que eles foram preparados, mas não foram preparados para adorar, não foram preparados para conhecer Jesus, mas foram preparados para ferir, e tudo isso por conta de alguém que estava com Jesus, mas resolveu viver da sua forma, resolveu amar mais o pagamento do que realmente Jesus. Então precisamos olhar, e talvez nós estamos nos preparando, mas ainda não concernente aos céus. Estamos nos preparando, e essa preparação, talvez nós não estamos com tochas e coisas assim, mas às vezes o nosso proceder, o que nós estamos colocando na mala, está indicando que nós estamos ferindo. O que nós estamos colocando nessa mala está indicando que nós não estamos nos preparando da forma correta, não estamos nos preparando da forma que nós devemos nos preparar. E será que nós não estamos assim? Jesus se preparou para fazer a vontade do Pai, Judas se preparou para os seus próprios interesses. Então é assim que muitas das vezes nós precisamos observar se não é nós, porque nós vemos muita coisa acontecendo dessa forma. Pessoas que vão porque querem uma bênção, querem os seus próprios interesses, oram só pelos seus próprios interesses, vão ao lugar de oração pelos seus próprios interesses, mas não vão para agradar o Pai, mas vão para os seus próprios interesses. Ainda que esses interesses pareçam ser de Deus, mas se a intenção não é correta, ainda que ela faça algo que parece de Deus, isso é ferir.
ferir a Jesus. Ainda que aquilo pareça que uau, é algo legal, mas se a intenção, se o coração, se o preparo não está concernente àquilo, então não é o que? Porque não bastou Judas estar lá, mas o que ele foi fazer lá? Qual é a intenção dele naquele lugar? E nós conhecemos a história, ele até chegou, olha, mestre, rabi, e até deu um beijinho. Nós conhecemos. Mas tudo que ele pudesse fazer, se a intenção do coração dele não mudasse, tudo aquilo era fraudulência, era hipocrisia. E nós precisamos ver se as nossas orações, eu digo por mim, se as nossas orações não são hipócritas, se o nosso proceder a cada dia não tem sido dessa forma. Então precisamos avaliar quanto a tudo isso. Então vemos que ali eles estavam preparados, mas não para adorar. Estavam preparados, mas não para se relacionar, conhecer Jesus. E no verso 4, entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo o que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou: a quem procuras? Olha que interessante, aqui eu vejo graça. Ainda sabendo a intenção do coração de cada um deles, sabendo a intenção de Judas, sabendo a intenção de Malco, sabendo a intenção de Pedro que estava com eles, sabendo a intenção de todo mundo, é ele que vai à procura, é ele que por graça vai à procura daqueles homens. E eu vejo graça nisso, porque ele conhece que nós somos pecadores, somos falhos, somos tão falhos, mas ainda assim ele quer se apresentar a cada um de nós, ele quer se apresentar a mim e a você, ainda com tudo isso de falho, de alguma forma ele quer se apresentar. Então ele vai indagar para aqueles homens: o que procuras? Falando assim, parece algo meio contraditório, que se no mesmo verso ele vai falar, ele sabia de tudo, e depois, sabendo de tudo, agora ele vai perguntar. Quer dizer, ele já não sabia, por que ele vai perguntar? Se já deixa claro o versículo, sabendo de tudo, mas ainda assim ele vai perguntar: a quem procuras? Eu vejo mais profundidade nessa pergunta, eu vejo uma oportunidade. Na sequência, Jesus vai responder, e perceba, ele vai responder, no restante do capítulo, ele vai responder 3 vezes: sou eu, sou eu, sou eu. Durante 3 vezes ele vai responder a mesma coisa. E o que eu penso com isso, eu penso muito no que foi falado para Pedro também: tu me amas, tu me amas, tu me amas, durante 3 vezes. Mas não era para saber se Pedro amava de fato, porque Jesus já sabia o coração de Pedro, mas era que Pedro soubesse quem ele é, para que Pedro realmente soubesse se ele realmente amava Jesus de fato ou não. Então, embora que Jesus que perguntasse aquilo, eu vejo que é como se, para que Pedro soubesse quem ele é, porque Jesus já sabia, e dessa mesma pergunta eu penso da mesma forma. Quando ele pergunta: a que procuras? Ele já sabe quem eles procuram, mas ainda de alguma forma eles querem levar eles a pensar: o que eu estou fazendo aqui? Qual é o objetivo de eu estar nesse jardim? Qual é o objetivo? Judas principalmente, que estava com eles: olha, eu vim nesse jardim orar, buscar, mas hoje eu estou aqui nesse jardim, para quê? Então Jesus vai perguntar: o que procuras? O que você está buscando? Eu vejo essa pergunta não porque ele quer uma resposta, porque ele já sabe da resposta, mas eu vejo essa pergunta para que eles venham pensar o que realmente eles estão procurando. O que procuras? E naquele momento, diante daquela pergunta, eles vão responder. No verso seguinte, respondeu-lhes, no verso 5, a Jesus de Nazaré. Ao que respondeu Jesus: eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Olha que interessante.
Para você ver que diante da pergunta, eles vão responder, é Jesus de Nazaré, eu estou buscando Jesus de Nazaré. Nós também, às vezes, enchemos a boca para falar isso, eu estou buscando Jesus. Mas para quê? Eu estou buscando Jesus de Nazaré. Legal, está buscando Jesus, está procurando Jesus, legal, mas para quê? Porque muitos estão buscando Jesus porque eu quero um carro novo. Muitos estão buscando Jesus porque eu quero resolver os meus problemas. Muitos estão buscando Jesus por um motivo ao qual não é o que Jesus deseja. Então, eles vão responder, eu estou buscando Jesus. Infelizmente, nós vemos que pessoas estão buscando, mas com a intenção errada. Estão buscando, estão no jardim, estão buscando, estão procurando Jesus, estão preparados procurando Jesus, mas estão preparados de uma forma errada e buscando de uma intenção errada, de uma intenção não de adorá-lo, mas de feri-lo. Então Jesus vai falar, ó, eu sou Jesus. Ele vai se revelar a eles. Ele vai falar, olha, eu sou. E nós sabemos sobre esse eu sou, lá atrás com Moisés. E ele vai se revelar, olha, eu sou Jesus, eu sou. Então ele vai se revelar para aqueles homens, mesmo aqueles homens com a intenção que não era para estar. Isso eu vejo graça. Sabe, eu digo por mim mesmo, muitas das vezes, no começo da minha fé, eu ia no lugar de oração, mas eu ia com intenções próprias. E isso não fazia eu crescer espiritualmente, mas ficar frustrado, porque às vezes não recebia. E aí que nós devemos olhar quem nós estamos sendo nesse lugar de oração. Então nós vemos que Jesus aqui, ele vai responder, ele vai falar, olha, vão responder a Jesus de Nazaré, e ele vai falar, ó, eu sou, e vai deixar bem claro que eu não acredito que seja por acaso, vai deixar bem específico, e Judas estava ali. Aquele que um dia estava se relacionando, aquele que um dia estava na companhia do mestre, agora está na companhia dos seus opressores, agora está na companhia de todos eles. E eu fico me perguntando, mas Judas estava ali, qual é a necessidade da pergunta? Sendo que Judas já tinha caminhado com Jesus já há um tempo, então Judas sabia da face de Jesus. Então eu fico pensando, divagando na minha mente, os soldados estavam lá. Digamos que os soldados não conhecessem a fisionomia de Jesus, mas Judas conhecia. Então agora Jesus vai perguntar, quem procuras? Judas sabia que era Jesus, mas eu fico pensando que ele estava, a quem procura? Eu divagando, claro. A quem procura? Porque Judas poderia falar, não, é aquele lá. Ou é que já de cara, mas não, ele não falou, talvez, não sei, mas eu fico pensando nisso, Judas não falou, eu acredito que de alguma forma Jesus, pela graça dele, queria levar eles a pensar, o que você está fazendo aqui agora? O que você está procurando? Teve um dia que você procurou a Deus nesse lugar comigo, mas e agora? O que procura? Teve um dia que você estava aqui se relacionando comigo, nós estávamos buscando a Deus juntos neste lugar, mas e agora? Será que você não está mais na minha presença, mas na presença deles? Então o que nós precisamos observar? Então nós vemos que Judas vai estar ali, e aquele que o traiu, aí no verso seguinte, assim que Jesus lhe disse, eu sou Jesus, eles recuaram atônitos, e caíram no chão. Talvez, diante daquela revelação, que Ele é o eu sou Jesus, seria a hora de um arrependimento, de um relacionamento, seria a hora talvez de se entregar, mas não, eles recuaram, e caíram no chão. Talvez em alguns lugares, aquele cair no chão ia dizer, não, agora estão cheios do Espírito Santo. Nem sempre o cair no chão quer dizer que Jesus está ali.
entenda que nem sempre o cair no chão quer dizer que eu estou em direção a Jesus. Às vezes eu estou recuando de Jesus. Compreende isso? Então eu preciso compreender qual tem sido as minhas malas, qual tem sido de fato, como eu estou vivendo, qual tem sido a minha caminhada. Vemos que Jesus se revelou pela graça, se revelou, olha, eu sou Jesus, eu estou aqui, eu sou. E eu fico pensando que aquele Jesus, eles ouviram muita coisa de Jesus. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus salvou, aquele que tem poder para todas as coisas. Esse que tem poder para todas as coisas, vai chegar para aqueles homens e vai dizer, eu sou Jesus. Ele vai se revelar para aquelas pessoas, como Ele tem se revelado para cada um de nós. Se revela quem Ele é, porque Ele é poderoso. Mas o que eu faço diante disso? Eu me aproximo em intimidade ou eu recuo? O que eu faço diante disso? Mas eu estou no jardim, mas eu estou no lugar de oração. Eles também estavam no local de oração, mas recuando. Eles estavam no local de intimidade, mas recuando. Não tendo intimidade, não tendo relacionamento. É o que nós precisamos observar. Será que estamos no local de intimidade, tendo intimidade, ou será que diante da revelação que estamos tendo, estamos somente recuando? É o que nós precisamos perceber em nossas vidas. Aquele que o Teil tal, 7. Então Jesus lhe perguntou de novo, a quem procuras? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Eu vejo ainda mais graça. Jesus ainda, olha, quem que você está procurando? Eu já respondi para você, eu já me manifestei para você. Não tem pessoas assim? Jesus já se manifestou para ela, através da sua vida que mudou, e não só a sua vida física, mas dentro dela, muitas das vezes, Deus tem transformado, mas ainda assim, elas estão procurando algo. Jesus está na frente delas, e elas estão procurando, mas não é bem assim. Eu não sei se vocês me compreendem. Jesus estava ali, Jesus estava se revelando para eles, apesar da intenção maligna deles, Jesus estava se revelando para eles, eles estavam recuando, e Jesus novamente, olha, o que vocês estão procurando? Novamente fala de novo, mas eles continuam, eu não sei, talvez, distante, e não entendendo que Jesus estava na frente. Às vezes, as nossas ansiedades nos faz não ter sensibilidade para entender o que Jesus já tem feito por nós. Nós associamos o que Jesus faz com coisas, e muitas das vezes Jesus pode dar, Ele tem poder para dar, mas às vezes, para nos salvar, Ele nos tira de coisas. Então precisamos perceber como que nós estamos vivendo de fato, né? Então tá. Aqui ele vai de novo, a quem procuras? A graça de novo, a quem procura? Eles disseram, a Jesus de Nazaré. E aqui Jesus novamente no verso 8 vai dizer, Jesus exclamou, eu já vos disse que sou eu, Jesus. Por isso, se a mim que buscais, deixai estes homens seguir os seus caminhos. Olha que interessante. Quando Jesus se revelou e falou mais de uma vez, a quem procuras? Eu sou Jesus, já falei para vocês que eu sou Jesus. Diante dessa afirmação que Ele é Jesus, que deveriam buscar a Ele, que deveriam, é Ele que deveriam buscar, Ele vai complementar dizendo, deixe esses homens, é a mim que vocês querem, deixe esses homens irem. O que eu entendo por isso? Embora aquela busca não estava correta, mas Jesus estava se apresentando e dizendo, olha, vocês têm que olhar para mim, é para mim, não para eles, é para mim, olhem para mim, é para mim que vocês têm que buscar, deixa eles irem. E hoje, muitas das vezes, nós, na nossa busca, além de estar corrompida por alguma coisa, um orgulho, que precisa ser ajustada
Por isso que nessa noite precisamos olhar a nossa mala, como é que está. Nós vemos que eles estavam também, de alguma forma, olhando para os outros também, olhando para os outros homens, olhando para os outros que estavam ali, e não para Jesus. Então percebemos isso. Jesus vai falar: deixa eles ir, olha para mim, é eu que vocês querem. Se vocês estão me procurando, então deixe eles ir. Se vocês realmente estão me buscando, então deixe eles ir. É essa pergunta que eu vejo que Jesus faz para mim. Se você está buscando Jesus, então, em outras palavras, não é o outro que você vai olhar. Se você realmente está me buscando, deixe as outras coisas. E quando eu falo deixar, eu estou falando não ficar prestando atenção, não é prestar atenção, mas você focar em Jesus, a sua fé em Jesus, a sua busca em Jesus. Entendemos a respeito disso. No verso 8, no verso 9, diz o seguinte: isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos todos os que me deste. Olha que interessante. Nós vemos que em toda a caminhada de Jesus, Jesus foi para cumprir tudo o que estava escrito. Então o posicionamento dele não estava mediante a qualquer coisa ou aquilo que achava por certo, mas estava mediante a palavra. Estava mediante aquilo que deveria se cumprir por vontade do Pai, ainda que o eu dele, talvez o eu dele não gostasse. Até nós vemos aquela oração no Getsêmani: mas que seja feita a vontade do Pai. Que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade do Pai. Então aqui nós vemos isso. Aqui nós vemos que a preocupação dele, o preparar dele, estava para que se cumprisse o que estava escrito. Talvez nós se preparamos para tantas coisas, mas não nos preparamos de alguma forma para estar alinhado com a palavra de Deus. Não nos preparamos, a nossa intenção não está naquilo que é a palavra de Deus, mas muitas das vezes está relacionado àquilo que nós queremos, àquilo que nós achamos por certo. Então vemos Jesus, que a preocupação de Jesus era de alguma forma estar alinhado com aquilo que foi dito sobre ele. A palavra estava alinhado com a palavra. E às vezes nós queremos que a palavra se alinhe a nós e não nós a palavra. E por isso que nós não conseguimos caminhar com Jesus. Mas estamos no local de oração, mas continuamos não estando da forma que Jesus deseja que nós estejamos. Será que nós não estamos vivendo isso? Será que nós não estamos deixando as coisas, não estamos fazendo do nosso jeito? No verso 10: nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou-a da bainha, feriu o servo do sumo sacerdote, decepando a orelha direita, e o nome daquele servo era Malco. Perceba, Pedro estava lá, estava no jardim, local de relacionamento, local de intimidade, na presença de Jesus, mas ele estava preparado para orar? Não, estava dormindo na hora da oração. Na hora da oração estava dormindo, mas estava preparado para ferir. Ele foi daquele lugar de oração, um lugar de intimidade, não preparado para se relacionar, mas preparado para ferir. Por isso que ele estava lá com a espada. De alguma forma, ele já foi preparado, já foi armado para ferir. E será que não é isso, muitas das vezes nós com nossas atitudes, além de ferir Jesus, estamos ferindo os irmãos, estamos ferindo alguém próximo, então é o que nós devemos observar para nós mesmos. Vemos como nós estamos nos portando, qual tem sido as nossas reações, qual tem sido de fato o nosso posicionamento, porque vemos que Pedro volta a falar, ele estava no local de oração, ele estava na presença de Jesus, mas ele estava preparado não para a oração, ele estava preparado para outras coisas. Vemos que os outros discípulos,
Os outros também estavam preparados, mas preparados para fugir. Muitos fugiram naquele momento, outros fugiram naquele momento. Então tem alguns que estão preparados também, mas preparados para fugir. É só achar uma desculpa para sair da presença, para fazer da sua forma, para fazer do seu jeito. Então vemos que, será que isso não tem acontecido conosco? Será que a nossa preparação para a vinda de Cristo, para morar na eternidade, será que as nossas malas estão de acordo? Será que o nosso caminhar está de acordo? Será que nós estamos de fato assim, ou será que nós estamos ou como Pedro, estando ali para ferir, ou como talvez Judas, estando ali por interesses próprios, e esses interesses próprios acabam traindo Jesus. Muitos estão assim, querendo fazer os seus interesses. Foi o que Judas fez. Querendo estar ali pelo pagamento. Foi o que Judas fez. É o que nós precisamos observar. Será que não estamos assim também? Será que nós estamos assim? Às vezes nós estamos vivendo dessa forma. E vemos que agora, por ele estar armado, por ele não ter intenção de adorar, por ele não ter intenção de se relacionar, por ele estar ali, não estar preparado para aquele momento, muitas das vezes, agora, vai ser revelado, ele vai ferir alguém, ele vai ferir. E às vezes, quando nossa intenção não está de acordo, não está alinhada, nós ferimos alguém. Nós ferimos, principalmente, lógico, a Jesus, mas também ferimos outras pessoas. E precisamos observar isso. Naquele momento agora, a orelha de Malco vai ser decepada. E é claro que Malco estava ali, com o objetivo de prender Jesus, também não estava no local, de uma forma que era para estar. Ele estava, acredito que estudando para ser sacerdote, ou ser ali. Ele, em vez de estar em oração também, ou de alguma forma orar, mas ele estava ali de uma forma errada. E por conta de estar no local, com uma intenção errada, agora ele é aquele que é ferido. Mas não ferido por Jesus, não ferido pela palavra, mas ele de alguma forma se fere por outras coisas. Sabe, gente, eu digo para você, nós precisamos a cada dia olhar para as nossas vidas, incluindo eu, e é claro que isso queimou meu coração. Mas precisamos entender e olhar para Cristo, Jesus. Vai ter pessoas falhas, todos nós somos falhos. Às vezes, no meu falar ou na forma de eu agir, talvez não com intenção, mas a gente fere, porque somos humanos limitados. Mas se nós estamos olhando para Jesus, ainda que o irmão fira, tem Jesus que pega e cura. Tem cura. Ainda que haja ferimento pela nossa limitação, pela nossa pequenez, porque somos falhos, ainda que haja tudo isso, mas tem Jesus que cura. Então, nós vemos que esses três homens, Judas, Pedro e Malco, estavam ali com a intenção errada, mas se naquela época perguntasse para eles, é certo o que estava fazendo? Vai dizer que sim. Eu estou protegendo Jesus. Malco, não, é que Jesus eu estou aqui para prender ele, porque ele está sendo, ele está pervertendo as pessoas. Para aquelas pessoas, elas estavam certas. Até que, para aquelas pessoas, estava tudo bem, até aquele momento. Para aquelas pessoas, Pedro fazer aquilo, não, está tudo bem, eu estou protegendo Jesus. Às vezes, nós tomamos certas atitudes, que para nós mesmos estamos certos, mas precisamos rever se realmente estamos certos. Precisamos, à luz da palavra de Deus, no relacionamento com Jesus,
ver se realmente aquilo que eu estou vivendo está certo. Para Malco ele estava certo. Para Judas, não, espera aí, eu estou garantindo o meu aqui. E às vezes nós, pelo nosso orgulho, não querer mudar o que está nas malas, nós acabamos caminhando com algo desnecessário, nós acabamos caminhando com algo que já não era para nós ter largado já há muito tempo, porque se o nosso destino é o céu, a nossa mala não tem lugar para o orgulho. Se o nosso destino é o céu, a nossa mala não tem lugar para o pecado. Se o nosso destino é o céu, a nossa mala não tem lugar para nada que não seja concernente ao céu. E se nessa noite nós entendemos, talvez para nós, mas deixa eu levar esse negocinho aqui, eu gosto tanto, mas lá não vai ter utilidade, não vai ter, mas eu vou levar aqui, o amor ao dinheiro, no céu não vai ter utilidade. Gente, as ruas são de ouro, aqui possa ter utilidade para eles, mas na glória, não. Então às vezes eu quero levar algo que não vai ter utilidade, então eu preciso rever como é que eu estou vivendo. Então entendemos ali que ele foi ferido, Malco foi ferido, estava também no local, não da forma, com a intenção, preparado da forma que estava. Acredito eu que como ele veio acompanhado dos outros soldados, ele estava no local lá também ouvindo muitas coisas, já implantado no coração dele, não, eu vou para o local, mas eu vou prender Jesus, com uma intenção errada, de uma forma errada, de um posicionamento errado, mesmo estando em local de oração, nós vemos ele dessa forma, naquele lugar. No verso 11, então Jesus ordenou a Pedro: embainha a tua espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Perceba que naquele momento Jesus vai dizer: olha, guarda a tua espada, guarda, você está comigo, você está aqui comigo, guarda a tua espada. Sabe o grande problema nosso? É que nós ouvimos a palavra, mas já armado. Se falar algo, não é bem isso não, hein? Já querendo cortar a orelha de um já, né? Às vezes a gente já ouve a palavra armado com nosso orgulho, armado em querer responder. Talvez não responde no falar, mas na nossa mente, mas não é bem assim. Às vezes nós estamos caminhando com Jesus armado. Jesus fala: vamos orar. Eu durmo, estou armado, eu vou dormir, igual Pedro. Então, será que nós não estamos ouvindo as orientações, a palavra, às vezes o alinhamento? Eu não estou ouvindo armado já? Porque às vezes a pessoa ela já vai para o lugar já pensando na justificativa por aquilo que aconteceu, sabe? Eu não vejo alguém que está arrependido armado. Ele se desarma, ele se quebranta, ele não fica armado, não, eu estou arrependido, mas minha espada está aqui, não, ele se quebranta, ele lança fora, e é isso que nós precisamos entender. A palavra é lançada, mas nós precisamos nos desarmar, parar de ficar se auto-justificando, parar de ficar tentando achar textos fora do contexto para justificar uma falha, mas que nessa noite, se existe algo, se desarme, se quebrante, não saia desse lugar, não queira caminhar com Jesus com algo não concernente na sua mala, porque ela vai fazer que nós venhamos carregar um peso desnecessário. Porque que muitos acabam dizendo: minha vida está tão pesada, deve ser talvez porque eu estou carregando algo desnecessário. Mas se Jesus falou que o meu fardo é leve, e eu estou cansado com o meu fardo, então que existe algo desnecessário sendo carregado, que Jesus não falou para carregar. Existe algo desnecessário, que eu preciso avaliar nessa noite, e nessa noite me desarmar, tirar de mim, derramar o que tiver que seja para derramar de fato. Então eu vejo
eu vejo que Jesus, ao meu coração, enquanto eu estava escrevendo essa ministração, são duas coisas que mais queimou o meu coração. A primeira coisa é o que procuras. O que você procura? O que procuras? O que você está procurando? Que isso ecoou meu coração. O que eu estou procurando? Qual tem sido de fato o que eu estou procurando? E a segunda coisa, te desarme. Te desarme. Essas duas coisas ecoaram ao meu coração. Que eu fiquei pensando a respeito disso, ministrei primeiro, obviamente, para mim. E que possa tocar o seu coração e entender que não é o fato de nós estarmos no ambiente de oração, não é o fato de nós só estarmos na presença de Jesus, eles estavam também, mas qual a intenção que eu estou nessa presença? Qual a intenção que eu estou neste lugar? Qual é a intenção de tudo isso? E não é o fato de eu só beijar Jesus, mas é o fato de por que eu estou fazendo isso? O porquê que eu estou me relacionando, qual é o objetivo de eu estar aqui? Precisamos rever os nossos conceitos, precisamos olhar para nós mesmos, para as nossas malas, e ver como nós realmente estamos. Nós já estamos chegando ao final, mas eu preciso perceber. Falamos no começo, 4 pessoas, Jesus, Pedro, Judas e Malco. Se nós observarmos, nós vamos ver como eles se prepararam para estar naquele lugar. Porque a adoração não tem que começar e nem terminar aqui. Não se começa e nem termina aqui neste lugar. Aqui apenas a gente derrama, a gente entrega, mas se começa nos nossos lares, se começa onde nós estamos, e não se limita aqui, continua, continua e continua. É isso que precisa ser. Mas o que nós vemos, as diferenças de preparação, Jesus, ele estava lá para fazer a vontade do Pai, mas antes disso, estava orando, estava em oração, estava se relacionando com o Pai. Vemos a preparação dele e vemos o que ele estava fazendo no lugar de oração. A preparação dele foi concernente àquilo que ele estava fazendo. Mas vemos Judas, que estava lá negociando Jesus. A preparação de Judas, negociando Jesus. E às vezes nós somos assim. Nós vamos até para o lugar de oração, mas estamos sempre negociando valores, negociando aquilo que é mais importante. E ainda falamos, Jesus sabe, Deus entende. E eu já falei neste lugar, mas precisamos lembrar que a primeira palavra que foi falado sobre Deus sabe, foi a serpente que falou. Deus sabe que tal. A serpente incutiu isso. Deus sabe, Deus entende, Deus sabe. E às vezes nós vamos vivendo o evangelho dessa forma. Deus sabe que um dia eu vou mudar. Deus sabe. Precisamos tomar uma decisão. Precisamos olhar como nós realmente estamos. E ali nós vemos que Judas estava se preparando de uma forma errada. Nós vemos Malco também, que até estava num conceito religioso, mas não de uma forma certa. Estava negando aquilo que aparentemente estavam esperando. Porque aparentemente eles estavam esperando o Messias, mas quando o Messias veio, eles não reconheceram o Messias. Então eles estavam se preparando, mas não da maneira certa. Eles estavam se preparando, esperando algo, mas não reconheceram quando veio. E às vezes nós estamos nos preparando para algo, e Jesus está querendo alinhar, mas nós não estamos reconhecendo isso. E nós vemos Pedro, que estava preparado também, mas a preparação dele estava no soninho lá com os outros, e a preparação dele estava na confiança na espada dele, naquilo que ele podia fazer. E às vezes a nossa preparação, nós não conseguimos ter relacionamento com Deus, porque precisamos olhar como estamos preparando, qual tem sido a nossa intenção, o porquê nós oramos, porque é bem verdade que às vezes as nossas orações estão sendo abominações, os nossos jejuns estão sendo abominações, o nosso proceder está sendo abominações. Por isso que nessa noite, uma boa noite de eu rever como eu estou orando, como eu estou me relacionando, porque em vez de eu adorar, embora no lugar de adoração, mas nós estamos sendo aqueles que não estão adorando, e pior,
além de não adorar, estamos ferindo. Além de ferir, estamos ferindo Jesus, estamos ferindo os irmãos, estamos ferindo. E ainda assim, dizemos, vamos morar no céu. Só que não. Então não é para colocar medo, a menos que esse medo te leve para os pés de Jesus, te leve ao amor de Jesus, a entender o amor, a entender o amor. Sabe, gente, eu não sei se eu fui claro, mas nós precisamos tirar muita coisa da mala, muitas das vezes. Nós precisamos rever. Não é o lugar. Aprendemos muita coisa nesse lugar, graças a Deus. Graças a Deus que a palavra não nos falta. Mas qual a intenção mediante essa palavra? O que está no seu coração agora? Talvez enquanto eu falo, talvez no coração, não sei, possa estar, graças a Deus por essa palavra, eu vou mudar, eu vou rever. Eu creio dessa forma. Mas, não aqui, mas talvez em outros lugares, mediante a palavra a pessoa pensa, não vejo a hora de acabar, já está tarde, já está dando horário, estou cansado, quero dormir, estou com fome, porque a intenção nunca foi Jesus. Lembra quando Jesus estava ministrando por muitos dias, e aquelas pessoas estavam lá na relva, lá ministrando, e até a multiplicação, você conhece, mas eu fico imaginando aquelas pessoas passando algumas horas, talvez até dias, Jesus falando, e aquelas pessoas lá, e ainda que eu acredito que elas estavam com fome, mas é mais importante ela ouvir o que Jesus tinha para falar. E eles ficavam lá, passou muito tempo. O sermão da montanha foi algo, eu acredito, bastante extenso, mas eles ficaram lá, porque a fome deles é pela presença, é pela palavra. E às vezes a nossa fome, nós não temos isso. Nós estamos no jardim, nós até estamos com Jesus, mas nós não estamos com as intenções certas. Gostaria que a igreja ficasse de pé. E eu volto ao início, te perguntando o tema: preparados para o quê? Nós estamos preparados. Existe uma mala, existe um destino, mas para quê? Para que nós estamos preparados? Talvez estamos preparados para ficar nessa terra, somente aqui. Nós fazemos tudo, porque estamos mais do que preparados para ficar. Estamos preparados, investimos nisso, investimos naquilo. Não que seja errado você ter, volta a falar, já foi falado hoje mesmo isso, mas não as coisas terem você. Então qual tem sido a sua preparação? A preparação de muitos talvez é para ficar. A preparação de muitos é para ter um bom carro, uma boa casa, somente isso. Não que isso seja errado, mas é só isso. Eu só quero ter o melhor aqui. A minha preparação é para isso. E talvez se nós olhássemos para as nossas malas, ainda que nós falássemos que não, mas talvez é isso que a nossa mala vai revelar. A nossa mala vai revelar que nós estamos preparados para ficar, preparados talvez para ter algo, para ter coisas, mas não preparados para o destino que nós dizemos querer tanto. Nós iremos cantar uma canção.